Olá, aluno, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de História, nós vamos aí dar continuidade, às nossas informações e orientações sobre o início da colonização no Brasil. Então aí, começando na página 24, nós já falamos aí então sobre a história da colonização do nosso país, né? E aí nós temos a imagem aí da primeira missa, né? Vamos dizer assim, uma pintura mostrando aí a celebração da primeira missa no Brasil, né? E falamos também aí na página 26 sobre a árvore que virou riqueza, né? A árvore que virou riqueza, falamos também sobre essa árvore que passou a ser chamada de pau-brasil, né? E fizemos as atividades dessas páginas aí também. Na página 28, falamos sobre a administração portuguesa no Brasil, né? Como que o Brasil foi administrado depois da chegada dos portugueses aqui por Pedro Álvares Cabral, e depois, então, começou a colonização do nosso país, e para que houvesse essa colonização era preciso uma administração, né? Falamos então sobre essa administração aí no nosso país. E falamos aí sobre a catequização dos indígenas, né? Envolvendo aí então a catequese dos indígenas, instituindo os indígenas a uma religião cristã, né? E agora nós vamos ler as informações e orientações nas páginas 30, e resolver essas atividades até na página 35, ok? Pois bem, registrando o Brasil. Então aqui, nessa página 30, nós temos um mapa aí, né? Olha, veja como é esse mapa. A partir de 1500, os primeiros mapas com a representação do território do continente americano e das terras que formariam o Brasil começaram a ser publicadas na Europa. Então nós temos aqui, veja a descrição desse mapa aí. Brasil, de Giovanni Battista Ramuzio. Esse é na verdade é um mapa, mas é uma pintura, né? 1556, é uma xilogravura, aquarela à mão, de 27, ela mede 27 centímetros por 38 centímetros. Essa pintura aí do mapa representando o Brasil nessa época de 1556. O mapa retrata a viagem do navegador francês Jean Parmentier pela costa brasileira. Nele podemos observar os indígenas extraindo e carregando toras de pau-brasil. As notícias da América que descreviam hábitos e costumes dos povos nativos e a natureza de lugares até então desconhecidos dos europeus. Despertaram então muita curiosidade na época. Então, por essa xilogravura aqui, que é uma pintura feita à mão aí, o autor dessa pintura, ele tentou retratar então aqui o Brasil, né? Mostrando aí as suas características, né? Principalmente no litoral aí. E na verdade é o seguinte, esse mapa ele está desenhado no sentido de leste, oeste, norte a sul, só que ele está assim meio de lado. Na verdade, o mapa hoje que a gente analisa, ele tem que ser dessa forma assim, tá? Ó, esse é o Brasil. Então, esse mapa, ele foi feito na visão desse autor aí, Giovanni Battista, tá? E vocês vão responder, então, as atividades que nós temos aí nessa página 30. Como denominamos esse mapa? Como denominamos esse tipo de documento representado na xilogravura? Em que século ele foi produzido? Então, duas questões para você estar respondendo aí, né? Qual a atividade desempenhada pela maior parte das pessoas representadas? Observe bem o mapa. Qual é a atividade que as pessoas que estão ali? Quem são essas pessoas?
que estão ali, né, praticando essas atividades aí. E como o pau-brasil era transportado para a Europa? Quem se ocupava da tarefa de extrair e transportar o pau-brasil até as embarcações? Observe que nós temos algumas embarcações. Quem é que levava esse chamado aí? Eu acho que foi o primeiro produto comercial que o Brasil teve, que foi o pau-brasil, né? Na página 31, nós temos aí, com base na xilogravura da página 30, nessa xilogravura daqui, escreva no caderno o que podemos descobrir sobre os hábitos e costumes dos habitantes e sobre a natureza do Brasil em meados do século XVI. Compare sua análise com as dos colegas. Então, aqui na questão número 2, vocês vão fazer no caderno, tá? Vocês vão fazer no caderno, descrevendo aí os hábitos e costumes dos habitantes e sobre a natureza do Brasil. Então, qual eram os hábitos, os costumes das pessoas que moravam aqui por volta do século XVI, século XV, tá? Século XV, século XVI. Qual era o hábito desses habitantes aqui? Vocês vão procurar aí, então, e escrever esses hábitos e costumes desses habitantes. Na questão número 3, observe o mapa da aldeia Pataxó e responda as questões. Aqui nós temos, então, aqui um mapinha, né, para representar a aldeia Pataxó. Pataxó é um grupo indígena, né, em Minas Gerais. Então, nós temos aqui Brasil, aldeia Pataxó em Minas Gerais. E aqui nós temos um desenho representando essa aldeia. Aqui nós temos uma legenda, né, que está representando essa legenda. Nós temos aqui matas, esse verdinho, são as matas que existem em volta dessa aldeia, né? Esse de amarelo, igreja e farmácia, córregos, esses risquinhos assim são córregos, esse mais grosso são estradas que cortam essa aldeia, esse de verde mais verdinho aqui são pastos, né, para criação aí de animais. Esse de vermelho são casas existentes nessa região. E essa aqui de verde aqui, campo de futebol. Existe um campo de futebol aqui nessa aldeia. Veja aí. Um campinho de futebol aí onde eles praticam, né, as atividades esportivas deles. Nós temos aqui também, esse mais de vermelho aqui são roças, né, onde eles retiram os seus sustentos, plantio. Então, essa representação feita por criança da aldeia indígena Pataxó, localizada no município de Carmésia, Minas Gerais, publicada na obra O Povo Pataxó e Suas Histórias, de Angitxai e outros autores, São Paulo, né? Então, essa aqui é uma representação feita por criança, uma criança que fez essa representação nesse mapinha aí da aldeia Pataxó. Então, vocês vão responder essas atividades aí também, tá? Na questão número 4 aqui, ó, você já sabe que um mapa representa o território de um país, de uma cidade, de um bairro ou de uma aldeia. Isso aí a gente vamos verificar isso aí nos estudos de mapa em geografia depois, tá? Então, o mapa nos ajuda na localização de lugares do presente ou do passado. Em grupo, faça um mapa para representar o bairro onde está localizado a escola. Não se esqueçam de elaborar a legenda. Ao final, exponham o resultado do mural. Então, aqui na questão número 4, aqui é para vocês fazer um mapa onde está localizada a nossa escola, tá bom? Se vocês tiverem a possibilidade, esse mapa vocês podem fazer aí no caderno, ou se tiver uma folha aí, né? Se vocês tiverem uma folha aí, vocês podem fazer na folha de caderno mesmo. Se vocês não tiverem a folha de chamequinho, pode fazer na folha de caderno mesmo um mapa representando a localização da nossa escola. Então, para fazer esse mapa, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão verificar quais as ruas que tem ali, né? Estuda bem o quarteirão,
para que você possa então se localizar fazendo esse mapinha aí, tá bom? É um desenho. E aqui na página 32, nós temos aqui rede de conhecimento, a Mata Atlântica, né? Originalmente a Mata Atlântica ocupava toda a extensão do litoral brasileiro, do atual Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela formava a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil. Hoje restam apenas 7% de sua extensão original. A maior parte dessa área foi ocupada por grandes cidades, pastos e campos para a agricultura. Apesar de séculos de exploração e destruição, a Mata Atlântica ainda apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, pessoal, aqui nós temos algumas espécies encontradas na Mata Atlântica, né? Espécie aí do pau-brasil ainda, em Porto Seguro, na Bahia. Algumas espécies de animais aqui, como o muriqui do norte, o sapo-cururu. Nós temos alguns jacarés, peixes, né? E a palmeira jussara no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E olha a beleza exuberante. Olha para vocês verem aí nessa imagem, essa beleza exuberante que nós temos da Mata Atlântica. Mas, alguns locais não temos muito essa situação. Essa situação está linda, maravilhosa, mas nós temos situação, observa aqui nessa imagem de satélite, a devastação que foi feita, né, dessa mata. E nós temos que agora reconstituir essas matas que foram devastadas, né, esses locais onde tinham matas, nós temos que voltar reconstituindo essas matas, né? E na página 34 vamos retomar. Aí nós temos aí uma atividade aí para que vocês possam retomar o conteúdo, ou seja, vamos fazer uma revisão do que nós aprendemos nesse capítulo aí, sabe, sobre a colonização do Brasil. Então, vocês façam essas atividades e depois nós vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Então fica aqui o meu abraço para vocês e até uma outra oportunidade. Até mais.